nenhum homem buscou a Deus. Quando a gente não tinha conhecimento de Deus, quando foi que você buscou a Deus? Quando foi que você, sem conhecimento de Deus, foi e falou: eu quero viver em santidade, eu não quero mais mentir, eu não quero mais pecar, pecado. Você não sabia nem o que era. Mas quando você começa a perceber que esse Deus se revela como santo, você começa a se desesperar, porque você fala: se ele é santo, é um juiz que julgará toda a terra, como que eu me apresentarei perante ele? Porque a gente sabe que muitas pessoas fazem coisas e não são descobertas, coisas ocultas e são escondidas, e ninguém fala nada aqui na terra, e isso passa vazio. Mas há um juiz que julgará toda a terra. Então você começa a perceber que se esse juiz julgará toda a terra, como que nós vamos nos apresentar perante ele? Porque não é só quem rouba, não é só ladrão, não é só assassino, mas aquele que mentiu, quem for orgulhoso, quem teve inveja, ele também vai ser julgado por Deus. E você fala: mas isso é humano, errar é humano. Não se engane. Gente, a ira de Deus é tão perfeita como o amor e a santidade dele. Porque se Deus não se irasse contra o pecado, seria injusto ele tratar da mesma maneira. Se Deus tratasse da mesma maneira, tanto o vício quanto a virtude, Deus ele seria injusto. Mas a sua justiça iria nos condenar. Só que aí que entra o amor, que é o amor que eu falei nesse versículo. O que é o amor? O amor de Deus ele foi tão grande que ele sabia que a gente não poderia pagar esse preço. Que preço? O preço que era o juízo sobre nós, porque nós pecamos, nós mentimos, orgulhosos, invejosos. E Deus falou: vocês não podem pagar, ninguém de vocês pode pagar. O Valmir não poderia pagar pra mim porque o Valmir também pecou. Se eu falasse: Deus, ele pode comprar a minha dívida? Não, ele não pode, porque quem compraria do Valmir? Nenhum homem jamais buscou a Deus por ele mesmo, nenhum homem, todos estão fora da glória de Deus. E aí você vê que Deus amou o mundo de tal maneira que ele viu desde a eternidade, antes de te criar, alguém que poderia pagar o preço por você. E quem é? Esse é Jesus.